Esta semana eu atendi duas pessoas completamente diferentes que eu quero trazer para vocês. Para você que não sabe, eu trabalho com desenvolvimento pessoal, mais especificamente conduzindo as pessoas no autogerenciamento, para que elas gerenciem as suas próprias vidas de forma com que elas tenham os resultados que elas tanto desejam, seja lá qual for o resultado, certo? Tem pessoas que querem sair das dívidas, tem pessoas que querem comprar a casa própria, tem pessoas que querem mudar de emprego, um emprego que remunere melhor, tem pessoas que querem melhorar o seu relacionamento. Enfim, o coach é sobre isso. E o autogerenciamento, ele nos facilita para que a gente faça aquilo que nós acreditamos que é o nosso valor, que nós seguimos. E é claro, para que a gente durma tranquilo no final do dia. Sabe quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, você fala, nossa, que dia gostoso. Foi cansativo, eu fiz um monte de coisa, mas foi um dia produtivo, foi um dia gostoso, onde eu consegui fazer tudo o que eu quero. É sobre isso o autogerenciamento, entende? Essa sensação que eu busco para mim e para todas as pessoas, meus coaches, as pessoas que eu atendo. E por isso que eu desenvolvi meu método. Mas vamos falar sobre essas duas pessoas. Eu falo bastante sobre autogerenciamento aqui. Aliás, para você que ainda não me conhece, meu nome é Tatiane. É um prazer te receber aqui exatamente sobre isso. Se você quer se autogerenciar, se você está com dificuldade, você fala assim, Tati, que desafio. E essas duas pessoas, elas entraram justamente nesse ponto. Teve um engenheiro, ele falou assim para mim, eu atendi ele, não no grupo, na parte particular, ele fez o pacote particular, ele falou assim, Tati, eu sou muito bom com números, eu sou especialista, né? Planilhas e números, ele falando, mas naquele meu mundinho, eu e o computador, aí eu sou bom. Quando eu vou lidar com pessoas, quando eu vou falar sobre os meus sentimentos, eu não consigo, eu me bloqueio. Você já se sentiu assim? Se você é da área de exatas, né, muitas pessoas que se identificam bastante com números, se sentem, na maior parte das vezes, assim. Ele falou isso para mim. Daí ele perguntou, como eu consigo mergulhar no meu eu, mergulhar no meu ser, para eu me autogerenciar? Porque eu acabo fazendo um monte de porcaria, eu negligencio a minha vida em pró isso. Eu só penso em produtividade, eu só penso em números. Por isso que ele me procurou, porque ele quer melhorar a qualidade de vida dele, ele quer ir para academia com mais propriedade, ele quer comer melhor, enfim, ele está buscando qualidade de vida. Ponto. Fechou esse ponto, nós vamos conversar. Eu vou te colocar alguns pontos que eu falei para ele. Em compensação, por incrível que pareça, eu atendi uma terapeuta, onde ela fala assim, Tati, eu sou muito humana, eu sou muito sentimental, eu sou muito psicológica, eu não consigo colocar números. Ela falou assim para mim, planilha, você fala de marcadores, você fala para poder, contadores, você fala para gerenciar, porque você precisa se autogerenciar, você precisa saber como conseguir colocar os indicadores, você fala muito de indicadores, e eu falo bastante de indicadores porque nós precisamos ter metas. Ela falou assim, meta? Para mim isso não existe. Ela falou assim para mim, pois é, há algumas pessoas que são mais de humanas têm um pouco de dificuldades em colocar números, colocar tangibilidade, digamos assim. É essa a dificuldade dessa moça. E olha só o contraponto, vamos lá. Agora eu quero falar para você que tem essas dificuldades. Você fala, como me autogerenciar se eu só penso em números? Eu só penso em produtividade. Vamos começar nesse primeiro ponto. Números, números e números. Primeiro, algo que eu entendi
estudando, me aprofundando em produtividade, em neurociência, que eu estou me especializando na parte comportamental, na parte de autogerenciamento. Uma das coisas que eu posso falar para você é que não existe um passo a passo onde todas as pessoas podem seguir. Você fala, olha, vai por esse caminho que você vai ter aquele resultado X adequado, aquele perfeito. Não existe, por quê? A verdade é que nós precisamos dos dois mundos. Nós precisamos entender que nós somos seres humanos, que nós somos instáveis. Para você que assistiu esse filme Divertidamente, ele fala bastante disso, essa instabilidade diária que nós temos. Nós somos assim. Nós somos sentimentais. Tem dia que você não quer nada. Tem dia que você quer tudo. Entende? Pois é. Esses somos nós, seres humanos. E que desafio conduzir um ser humano assim. Você fala, como? Como que eu consigo me conduzir, Tati? Primeiro, a clareza. Você sabendo que você tem esses momentos, vamos colocar assim, e respeitar esses momentos. É importante. Agora, como eu acabei de falar, nós precisamos juntar os dois mundos. Como assim? Você precisa colocar números. É muito gostoso falar assim, eu quero ser feliz. Se eu perguntar para você, o que você mais quer da vida? A maior parte das pessoas responde, Tati, eu quero ser feliz. Eu falei, bacana. O que é ser feliz para você? Olha lá, vamos no detalhinho. Agora eu estou indo no detalhinho. O que é ser feliz para você? Para mim, ser feliz é diferente de para você. E não existe nem certo ou errado, não existe. Existe o que você acredita. Existe o que é bom para você. E é por isso que eu conduzo a pessoa. Eu não falo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não. Porque a pessoa precisa encontrar o que ela gosta, o que ela se apropria. Quais são os valores dela? E é claro, nós precisamos colocar números, como nós falamos. Você fala metas, indicadores. Que bicho de 7 cabeças é esse? Quando você junta os dois mundos, você consegue se autogerenciar. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar para você. Clareza. Nem tudo, o mundo não é dual. Não existe, não necessariamente, essa dualidade. Ou é preto ou é branco, ou é claro ou é escuro, ou eu gosto daquilo, eu gosto de maçã, eu gosto de pera. Não existe disso. Nós podemos sim ser uma pessoa de humanas, como por exemplo, eu tenho bastante dificuldade com números. Bastante dificuldade com números. O que eu faço? Como eu lido? Primeiro, a clareza. Sabendo que eu tenho essa dificuldade com números, eu falo, ok, eu tenho essa dificuldade com números, então eu vou me focar naquilo que eu realmente sou boa, na parte humana. Só que eu vou fazer o básico necessário dos números. Olha só, agora eu estou colocando para você o pulo twist carpado do gato. Como assim o básico necessário? Qual é o básico necessário? Primeiro, eu preciso ter uma planilha. Segundo, eu preciso ter metas bem definidas. E é claro, se você não consegue definir sozinho, sozinha, as suas metas, tá tudo bem, peça ajuda. Eu, por exemplo, toda sexta-feira eu estou aqui ao vivo monitorando as metas semanais. Eu coloco aqui ao vivo, então eu te convido a participar aqui pela manhã de como colocar metas, fazer metas.
Hoje em dia, fazer metas SMART, existem aplicativos, existem inúmeras formas de você fazer. Você não precisa arrancar os cabelos, falar, caramba, isso é um bicho de 7 cabeças. Não, não é. E principalmente porque você precisa fazer as suas metas. Não adianta nada eu virar para você e falar assim, nossa, você precisa ler 20 livros, como por exemplo, é uma das minhas metas deste ano. Ler 20 livros durante o ano. Aí você vira e fala assim, caramba, eu não leio nenhum. Como que eu vou ler 20 livros? Portanto, comece colocando a sua meta, ler um livro. Ler 2 livros. Comece no seu tempo. Uma das dificuldades que as pessoas encontram é justamente isso. Você olhar muito alto, você fala assim, ó, tá vendo essa montanha aqui, ó? Ah, eu quero subir essa montanha. Só que você já pensa lá no alto, nossa, eu vou ter que estar lá. Você dá o primeiro passo e fala assim, ah, já cansei. Ela é muito alta, eu não consigo carregar tudo aquilo de suprimento para poder subir, enfim, eu não tenho aquele equipamento apropriado, então eu não vou subir. Olha a diferença. Eu acabei de falar para você que a minha meta desse ano são 20 livros até o final do ano, não falei? Pois é. Só que o ano retrasado, a minha meta era ler um livro por mês. No ano passado, a minha meta passou a ser 16 livros, ou seja, um pouquinho mais do que um livro por mês. Percebe que eu vim gradativamente, e é claro, eu comecei a falar do ano retrasado, só que antes, lá em 2019, eu já lia. Eu não comecei a ler colocando a meta de um livro por mês. Eu comecei com a minha meta, ler pelo menos um livro, 10 páginas por dia. E assim eu fui indo aos poucos. Isso que eu acabei de falar é uma estratégia. É uma estratégia onde você coloca marcadores para você. Olha o que eu acabei de falar, 10 páginas por dia, 20 livros ou um livro por mês. Esse é só um exemplo, tá? Que eu acabei de pensar no exemplo prático que eu executo aqui. Esse é só um exemplo. Vamos supor, outro exemplo que você queira, beber água. Outra dificuldade de muitas pessoas, eu não consigo beber tudo aquilo de água. Tem pessoas que até compram garrafinha grande, garrafona, né? Vamos falar assim, garrafona, e fala, tá lá. Teve um colega meu, ele postou, mandou a foto da garrafa dele. Segunda-feira de manhã, estava pela metade. Eu falei, ah, você tá mentindo, porque você não tomou isso é de sexta-feira. Daí ele riu e ele falou, você tem razão. Eu não consegui tomar toda a água, era de sexta, ele nem tinha mexido na água ainda. Porque nós sabemos o comportamento, é meu amigo, eu sei o comportamento dele. Então, tem pessoas que deixam a garrafinha lá no escritório e nem estando na frente deles, toma. Por que que isso acontece? Por que que nós estipulamos metas? Eu estou avançando agora, ok? Por que que nós estipulamos metas e começamos a executar e paramos? A neurociência ela explica isso. Ela fala que quando você toma a decisão, gera uma descarga de dopamina e você já se sacia com aquela descarga de dopamina. Isso são vários estudos, neurociência, é só você procurar e você ir estudar. Eu te convido a estudar neurociência porque é maravilhoso, você começa a entender um pouco mais sobre o modo operante do nosso cérebro e por isso que nós nos sentimos satisfeitos. E você coloca lá, é como se dá um check. Ah, eu fiz a tarefa, só que você não fez. Inclusive existe um estudo que eu achei muito interessante e é super apropriado. Sabe aquela fita slide, aquela fita slide onde as pessoas passam de um prédio para o outro sobre aquela fita arriscando as suas vidas? Pois é. Você sabe em que ponto da fita é o maior índice de acidente, de morte nesse caso? Porque eles realmente morrem.
é justamente no final. Isso é estatística, é só você procurar, é justamente no final da fita. O especialista, ele saiu do prédio andando na fita e chegou pertinho do próximo, do prédio, do outro prédio. E o maior índice de acidente é justamente nesse ponto final. Por que nesse ponto final? Por que eu estou comentando isso? Porque a neurociência, ela explica. Quando você começa uma dieta, você começa, eu estou com pique total, motivada, eu compro todos os alimentos, eu coloquei na geladeira, pique total. Primeira semana, vamos lá. Segunda semana você já começa, não aguento mais comer isso. Terceira semana você já desistiu. Porque você começou a melhorar. Você começou a se sentir bem. Eu estou conseguindo o resultado. Daí você já desiste. Você já desiste porque você começa a ver um resultadinho e gera uma descarga de dopamina no nosso corpo, no nosso cérebro e sacia. E você se sente por satisfeito. E é quando você relaxa. E é justamente nesse momento que você relaxa. Aí tá o acidente, nesse ponto. Por isso que você pôs a sua garrafinha lá de água. Agora vamos fazer vamos juntar, vamos unir tudo isso que eu acabei de falar, né? Por isso você comprou a sua garrafinha de água, encheu a sua garrafinha de água, tomou 2 dias, depois tá lá, fica lá, você nem lembra mais dela. Pois é. Como fazer? Como fazer? Primeiro, você precisa entender que isso acontece, é comum, você não precisa se martirizar, você não precisa falar assim, nossa, eu sou uma porcaria de pessoa que eu não consigo fazer. Sim, você consegue, basta você colocar, internalizar aquela decisão. Você falar, realmente eu quero. Quantas vezes eu olho para o espelho, eu repito, isso é uma estratégia que eu utilizo para mim. Todas as manhãs eu tenho uma rotina matinal. Qual é a minha rotina matinal? Eu vou lá fazendo minha higiene bucal, eu penteio meu cabelo e eu me olho no espelho. Eu me dou bom dia. Eu repito as minhas metas. Eu repito quais são os meus valores. Nossa, mas que besteira, Tati. Não é besteira, porque você precisa se lembrar todos os dias do que você realmente quer. Porque nós temos inúmeras distrações. Você levantou da cama, as distrações elas já começam. Aliás, muitas vezes você nem levantou da cama, porque você já está com o seu celular lá do lado, e você já pega e já começa a ver as suas notificações. Verdade? Me conta aqui quem tem esse hábito. Pois é. O que eu quero dizer com isso? Você precisa se lembrar o tempo todo do que você quer. Essa é uma estratégia que principalmente o pessoal de humanas precisa utilizar. Bem-vindo! Estamos no grupo, estamos juntos, como nós falamos, certo? Coloca no celular, na tela de bloqueio do celular, as suas metas. A sua senha, quando você liga o computador, quando você coloca lá no seu celular, coloca uma frase de efeito que faça você lembrar do que você tanto deseja. Entende? Tudo isso vai te ajudar, são estratégias que eu estou colocando para você, para que você consiga melhores resultados. Assim você vai procrastinar menos e realizar mais, ter melhores resultados e aqueles resultados que você tanto deseja. É sobre isso. Faz sentido isso para você? Tudo isso que eu acabei de falar foi uma das coisas que eu falei para essas 2 pessoas. Outra coisa que é super importante. Quando você já tem aquela pegada de exatas, você já sabe números, indicadores e marcadores. Como eu falei, você precisa ir no ponto que você é melhor. E já que você é bom de números, você é boa de números, entenda, fica muito mais fácil de você compreender os seus padrões comportamentais. Como assim? Cada um de nós, temos o nosso modo operandi.
Eu vou dar um exemplo. Todas as vezes que eu preciso tomar uma decisão, e eu não quero tomar a decisão, eu quero protelar, vamos falar assim, eu quero deixar para depois, para tomar a decisão. O que eu faço? Eu vou comer. Pois é, rindo de nervoso, eu vou comer. Pois é, ansiedade, nervosismo, tudo eu jogo na comida. Eu jogo na comida. Isso é um gatilho. É isso que eu quero que você entenda. Isso é um gatilho. Inclusive, se você ler os livros que eu recomendo também, o Hábitos Atômicos, O Poder do Hábito, ele fala nessa sequência de gatilhos e recompensa. Gatilho, qual que é o gatilho? A ansiedade, tomar a decisão. Eu preciso tomar a decisão. Acionou um gatilho. O gatilho faz com que eu busque a recompensa. Qual é a recompensa? A comida. Nesse exemplo que eu estou dando, a comida. Eu te pergunto, qual é a sua sequência? O que faz você, por exemplo, tem horas, Tati, teve uma pessoa que eu atendi que ela falou assim pra mim, tem horas que eu grito, nossa, eu não consigo ser sereno, eu não consigo ter equilíbrio. A pessoa falou isso pra mim. Daí, foi justamente esse exercício que eu falei para ela executar. Qual é o gatilho que faz você extrapolar? Gritar, xingar, qual é o gatilho? Daí ela começou a encontrar padrões. E uma das formas que eu recomendo que você faça, para você encontrar os seus padrões, que isso não é tarefa muito fácil, porque exige coragem, você precisa ser sincero com você precisa ser honesto, falar assim, olha, eu sou assim. Porque nós vamos encontrar coisas que nós não gostamos. Só que somos nós, não é verdade? E se você realmente quer mudar isso, você precisa tomar consciência e tomar uma decisão. Eu quero mudar. Esses são os passos. Clareza, que é um método que eu aplico, ok? COPAR, é um método COPAR. C de clareza, O de organização. Como assim? É esse exercício que eu acabei de passar. Falei para ela, coloca no papel a situação, qual foi o que aconteceu e qual foi o seu comportamento. E a explicação do seu comportamento, ou seja, isso foi inveja, isso foi ciúmes, isso foi egoísmo, isso foi orgulho, o que foi? Então você vai entender o seu modo operandi, o que aciona dentro de você para você agir daquela forma. É claro que isso não vai fazer você mudar, obviamente, mas esse é o primeiro passo para a sua mudança, para você começar a mudar. Por quê? Porque daí você vai se enxergar. A gente só consegue lutar com o conhecido, com aquilo que você vê, com aquilo que você conhece. Faz sentido isso para você? Nós só conseguimos lutar, enxergar aquilo que nós conhecemos. Então, uma vez que você olhou para você e você fala, por isso que a gente fala bastante sobre o autoconhecimento. Eu sou assim. Olha, eu sou esse orgulho todo, eu sou invejosa, Coloca para você, fala no espelho. Eu sou assim, só que eu decido mudar. O que eu vou fazer para mudar? Conversa com você, tenha uma conversa franca, honesta e amorosa, principalmente, né? Amorosa com você, porque afinal de contas, nós estamos em construção. Coloque um pouquinho de amor, sem ficar dando chibatada em você, não precisa. Aqui eu trabalho com autogerenciamento com amor, dentro da rotina, todos os dias, ok? Aqui nós temos carinho conosco, nós temos o amor conosco. Então fala, conversa com você. Fala, olha, eu já entendi que eu tenho esse comportamento. Só que isso vai bater, ele vai de encontro, ele bate, vai contra os valores que eu acredito. Eu não quero ser isso. Eu não aceito mais isso. Fala isso para você. Fala isso para você. Eu não aceito mais isso. Assim, quando você decide não aceitar,
Você começa automaticamente a organizar as suas sinapses, as suas conexões, para que você transforme aquilo. É fantástico como isso funciona. E de repente, quantas vezes eu fui fazer alguma coisa errada, agora eu estou falando um comportamento meu, fui fazer alguma coisa errada, eu falei, Tati, tá doida? Essa não é você. Não, não é você. E eu não fiz. E eu consegui não fazer. Eu já estava indo fazer. Eu barrei no meio. Por quê? Porque eu faço esse exercício todos os dias. Quais são meus valores, Tatiane? Quais são minhas metas, Tatiane? O que você realmente quer? Qual é a pessoa que você quer ser? Responda essas perguntas aí. Coloca no seu caderninho. Todas essas perguntas que eu acabei de fazer, responde aí. São perguntas, é um checklist que pessoas que querem ser melhores, que querem melhores resultados, elas se fazem com frequência. Com frequência porque nós transformamos, né? Nós mudamos, nós buscamos cada vez coisas diferentes. Isso é normal. Porém, se você setar, se você configurar a sua mente nessa transformação que eu estou propondo para você, você vai conseguir se gerenciar de forma mais precisa, de forma mais assertiva, que é justamente isso que eu estou falando hoje. Como se gerenciar de forma mais assertiva, mesmo nós sendo tão diferentes. Aqui eu falo para pessoas comuns, mulheres, homens e pessoas comuns, branco, negro, mulato, seja lá o que for, asiático, não importa. São seres humanos que querem ser melhores, que querem se autogerenciar, porque acreditam que podem ser pessoas melhores. Façam esse exercício que eu acabei de propor. Aliás, eu propus vários exercícios, eu coloquei aqui algumas estratégias. Já passou da hora de nós deixarmos as desculpas. Eu sou de humanas, eu não consigo colocar números na minha vida. Sim, você consegue, eu consegui. Eu sento, eu tenho maior dificuldade com números, como eu já falei aqui. Eu sento e eu coloco. Vamos lá, quais são as metas? Quantos livros que eu li? Qual é o meu faturamento? Vamos lá, quantos clientes eu atendi por dia? Números. Os números, eles são fantásticos porque eles dizem o quanto nós andamos e o quanto falta para nós andarmos. Isso facilita a gente continuar no caminho, a gente não se estressar, falar assim, nossa, eu estou caminhando, eu estou conseguindo, eu estou gerando resultados. Olha a diferença, olha o que os números fazem. Ao mesmo tempo, as pessoas que são de humanas, como eu, elas são mais focadas em bem-estar. Então, o tempo todo que você está estressado com o número, com atingir o número, você fala, ok, está na hora de colocar uma música para poder relaxar, vamos fazer uma meditação e assim equilibrar todo esse ambiente. Por isso que eu falei que são os dois mundos, percebe? Entenda isso, são os dois mundos. Mas eu sou especialista naquilo. Tudo bem, não tem problema nenhum, você não precisa ser especialista em tudo. Aliás, não tem como, né? Não tem como sermos especialistas em tudo. E tá tudo bem isso. Tá tudo bem. Nós não precisamos nos martirizar. Basta fazermos o básico bem feito. Qual é o básico bem feito? É você querer. É você se direcionar. É um método que eu coloco aqui, o método Copar. Sede clareza, o que eu quero. Põe ordem. O O do Copar é ordem. Põe o P de planejamento. Agora vamos estruturar o nosso dia a dia, a nossa rotina. Planeje de forma adequada, de forma estratégica, para que você execute o necessário. Você não saia fazendo por fazer, entende? E é claro, o A de atitude do Copar, de ação, entende?
E nós precisamos agir de forma direcionada, de forma massiva e estratégica. Por isso nós começamos com organizar e planejar. Não é sair fazendo por fazer. Primeiro, clareza, organização, planejamento, ação. E o R do Copar, de você reestruturar, de você realinhar, reajustar. Por quê? Porque é claro que no meio do caminho você vai encontrar pedras, desafios, obstáculos. E daí você fala, deu ruim, aquele planejamento precisa ser revisto. Tá tudo bem. Você está no momento de reajustar. Volta lá, reajusta e parte para a ação novamente. Se você repetir isso, esse checklist que eu acabei de te falar, todos os dias você vai conseguir se direcionar de forma mais precisa, de forma mais assertiva e chegar aonde você tanto deseja. Faz sentido isso para você? Ok, se você chegou até aqui, então me conta qual é o próximo passo que você vai dar para o seu autogerenciamento. Me conta aqui que eu quero saber, eu vou adorar saber qual será o seu próximo passo. Esse é um compromisso que nós vamos fazer, eu e você, ok? Combinado? E eu te peço, se você gostou, já compartilha com o seu colega, o seu cônjuge, os seus amigos, os seus familiares, para que a gente faça uma turma de rotineiros. A nossa vibe de rotineiros são pessoas que acreditam na rotina, as pessoas que acreditam na consistência de fazer aquilo que é correto todos os dias para obter aqueles resultados que nós tanto queremos, ok? E dá um like, que eu vou adorar saber que você gostou, que você está curtindo, está sendo útil esse conteúdo.